Bom dia. Eu agradeço o convite para estar aqui, nesse público tão bacana, falando desse tema tão importante. E aí, gente, eu sabia que ia estar na minha mesa Leandro, Sequim, Erno, e aí eu peguei uma palavra para a gente conversar mais sobre ela, que é futuro. Então, eu trouxe alguns elementos pincelados sobre o que a gente está vivendo hoje e, no final, uma discussão sobre esse futuro. Né? O que é esse futuro mesmo? Né? Até para justificar um pouco esses números que a gente fala, mas os números aparecem porque tem alguma coisa por trás fazendo com que esses números sejam assim. Né? O que faz com que esses números sejam assim? Foi um pouco essa expectativa assim, quando eu montei essa apresentação. Vamos ver. Bom, esse dado aqui o André já deu, que é a perda, né, de 3 milhões de pessoas na saúde suplementar, mas, quando a gente olha esse número, tem dois dados que a gente esquece. Isso daqui é o número total de pessoas dentro do setor. Na verdade, o número total de vínculos, né, dentro do setor. Aqui dentro tem um movimento que aconteceu na saúde suplementar esse ano, que foi, nesses últimos anos, que foi o downgrade. Né? Então, as pessoas que ficaram no setor, mesmo as que ficaram, mudaram para planos com perfis diferentes e planos mais baratos, vamos chamar assim. O que faz com que a dinâmica do setor também tenha sido afetada. Tanto mudanças de planos dentro da mesma operadora, quanto mudanças de perfis de operadora. Saio de uma operadora com ticket A e B, vou para uma operadora com ticket C e D, quanto mudança no perfil na utilização dos serviços. Então, hospitais, clínicas e consultórios sentiram essa mudança de perfil. Tá? O SUS, obviamente, também sentiu esse perfil. Né? Alguns municípios chegaram a demonstrar com números o impacto que teve essa dinâmica dentro do setor. Quando a gente está falando de futuro, quando a gente está falando do que está acontecendo hoje, que pode afetar esse futuro, a primeira coisa que eu gosto de trazer sempre é uma palavra que virou meu mantra já tem alguns anos, que é qualidade. Né? Qualidade é um elemento que precisa estar em todas essas equações que a gente está falando aqui, de mudança, as equações de número, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente esquece dessa qualidade. E a gente fala desse resultado como se fosse uma coisa utópica, mas que a gente precisa construir hoje. Então, hoje, no Brasil, a gente tem aproximadamente... Eu pego o dado de hospital, porque, para mim, é mais fácil, né? Vivi isso durante um tempo, mas isso daqui representa qualquer parte do sistema de saúde. Hoje, a gente tem aproximadamente 6 mil hospitais. Desses 6 mil hospitais, aproximadamente 3.500 atendem o privado, o suplementar. Quando a gente olha para esses 6 mil hospitais, a gente vê que, no Brasil, hoje, só 5% são acreditados. Isso porque eu estou falando de, né, um nível de atenção muito mais especializada. Se a gente vai para baixo, isso é muito menor. Quando a gente pega outros países, isso é quase uma exigência para aquele hospital ou para aquela instituição permanecer naquele país. E aí, quando eu estava na ANAP, a gente foi tentar descobrir por que era isso, né? Por que essa valorização da qualidade? Claro que a acreditação não é igual à qualidade, né? Mas ela é um primeiro passo para eu poder me organizar, para poder Faz medir uma nota de rodapé sobre a acreditação, porque, como isso está sendo gravado e é visto por muita gente... Acreditação é uma forma de certificação que existe para o hospital, existe para a clínica, existe para consultórios, enfim. Para hospitais, ela já existe no Brasil há 20 anos, e ela é uma certificação de processos e resultados dentro daquele hospital. E o hospital ganha aquele selo que é renovado anualmente. Isso, nos outros países, é uma exigência, e aqui a gente tem 5% de hospitais, apesar da gente ter 20 anos de acreditação no Brasil. E a gente foi tentar descobrir por quê. Por que isso é tão pouco valorizado? Né? E aí a gente viu, primeiro, não é valorizado por quem paga. Então, isso não tem um valor para o pagador. Isso não tem um valor para quem está recebendo o cuidado. As pessoas não sabem o que significa isso, então isso não gera um valor para a pessoa. Isso não tem um significado para a família, isso não tem um significado para o próprio sistema de saúde. Né? E aí a gente fez um grupo focal em alguns hospitais da ANAP, que são os 100 maiores do Brasil hoje, né? Todos acreditados, isso é um pressuposto para entrar na ANAP. E a gente perguntava para as pessoas, vem cá, quando você entra dentro do hospital, o que você olha para você saber se aquele hospital tem qualidade ou não tem? E a gente, naquela expectativa que ele dissesse que é aquela plaquinha lá, né, que diz eu sou certificado. E a gente se deparou com respostas com muita frequência do tipo a qualidade da cadeira do pronto-socorro.
Isso chamou muita atenção para a gente, porque não era só a hotelaria que estava ali naquela frase, né? Tinha a hotelaria, né? Mas tinha também o acesso. Então, mesmo para essa população aqui que o Sequim está falando, o acesso ainda é sinônimo de qualidade no nosso país, o que é muito preocupante. Então, qualidade tem que ser uma equação. Quando a gente fala de envelhecimento, o Sequim colocou aqui todo o efeito, né, do envelhecimento nos custos e tal. Tem um dado do envelhecimento que é o seguinte: eu estudei muito envelhecimento, é um dos temas que eu me aproprio muito, eu fiz doutorado na área, e a gente percebeu o seguinte: tem uma equação aqui dentro que não fecha, né? A gente fez uma transição epidemiológica, então envelhecemos, né? Perdemos o bônus populacional, inclusive, né? Era para acabar em 2030, já acabou. A gente fez a transição demográfica, fizemos a transição epidemiológica, então morremos mais de doenças crônicas do que de doenças agudas, apesar de existirem doenças infecciosas retornando, mas nós fizemos a transição epidemiológica, mas a gente não fez a transição da organização dos serviços. O que é isso? Hoje, a nossa organização de serviços, seja público, seja privado, mas no privado isso é muito mais grave do que no público, ela continua sendo uma organização igual à de 1960. Né? Grandes hospitais de portas abertas, com emergências lotadas, que estariam prontas para cuidar de doenças infecciosas, prescrever um antibiótico e ir embora. Só que hoje a gente tenta cuidar de doença crônica, doença que precisa de um cuidado continuado dessa mesma forma. É óbvio que isso vai ter um impacto em número, é óbvio que isso vai ter impacto em todos os resultados que a gente tem. Então, para mim, hoje, o principal problema do envelhecimento e que traz todo esse custo é a organização que a gente tem no sistema de saúde. A gente tem um espaço lá no Rio de Janeiro, que é um espaço para acompanhamento do envelhecimento dentro da universidade. E a gente, por conta de uma lei que saiu em Portugal, tem uns 4, 5 anos, Portugal fez com que todas as pessoas que tomem mais de 5 medicações tivessem que ter notificação compulsória. Então, você precisa notificar o governo de que aquela pessoa toma muitas medicações. E a gente começou a acompanhar quem chegava nesse núcleo, o que estava acontecendo com as medicações deles. A média era 11 medicações. Então, a gente ia praticamente notificar todo mundo se a gente estivesse em Portugal. E era muito mais grave do que isso, porque a pessoa tomava o mesmo princípio ativo com nomes fantasias diferentes, porque ela ia em profissionais com especialidades diferentes que prescreviam o mesmo diurético com nomes diferentes. Aí que está a graça da automedicação, e né? E ela não é. Se fosse alto, eu estava feliz. O problema é que não é alto, né? O problema é que é prescrito, né? Essa falta de organização do cuidado e essa falta do sistema que a gente vai falar, né, que me integra enquanto uma pessoa que foi vista por outras, isso daqui, Sequim, é que faz com que a gente chegue no lugar que a gente está. Então, não adianta a gente apertar lá no reajuste, não adianta a gente apertar lá no custo se a gente não consegue fazer todo esse caminho e toda essa transição. Esse gráfico aqui, vocês vão ter que acreditar em mim, porque vocês não vão enxergar muitas bolinhas, mas o Brasil está ali em vermelhinho. Né? É um gráfico que mostra a expectativa de vida, do Banco Mundial, expectativa de vida versus custo per capita em saúde. E por que isso é importante? A expectativa de vida é um proxy de saúde, né? A gente acompanha como um proxy em saúde, e a gente vê o seguinte: países que gastam muito em saúde, como os Estados Unidos, que é aquele que está lá na ponta, não necessariamente tem os resultados que alguns ali do meio têm, tipo Japão, Itália, Grã-Bretanha, enfim. E países que não gastam nada, que está ali embaixo, né, a Índia, a Rússia, elas também têm um resultado ruim. Então, esse gráfico ele pode ser acompanhado de duas formas, né? Na horizontal, que vê que não adianta a gente gastar muito se a gente não gastar certo, e na vertical, que vê que a gente também precisa gastar alguma coisa. Né? Então, só lembrando, hoje, 56% dos gastos do Brasil já são de 24% da população. Então, a gente está ali necessitando tanto andar para o lado quanto andar para cima. Tá? Então, a gente precisa de gestão, a gente precisa mudar o nosso modelo, que foi isso com que fez que aqueles países fossem lá para o meio, mas a gente também precisa de financiamento.
Bom, esse gráfico aqui, eu não sei se o Erno vai apresentar, mas eu só vou passar ele muito rapidamente. Ele justifica um pouco o outro, né? Que ele mostra o gasto per capita na atenção primária e a população em atenção primária, e mostra o seguinte: quem mais efetivamente tem esse gasto na atenção primária consegue um resultado melhor, que justifica o gráfico anterior. Então, isso corrobora a história de que a gente precisa de um modelo diferente para fazer esse cuidado, né? A atenção primária hoje virou uma coisa muito moderna, muito usada, enfim, não é. Se ela for feita corretamente, e é isso que a gente precisa garantir, como tudo no Brasil, que a gente vai estragando as palavrinhas, né? Então, a atenção primária feita da forma correta, que é o quê? Coordenação do cuidado e cuidado continuado, a gente consegue resultados esperados, né? Esse elemento é um elemento que ainda não apareceu aqui nas conversas, mas que eu gosto muito, é um dos que eu mais estudo hoje, que é a informação. A gente falou aqui de informação quando falou de prontuário eletrônico, o André colocou isso de uma forma muito importante. A gente fala de informação quando a gente fala de educação em saúde, mas essa informação aqui a gente ainda não falou, que é o seguinte: o Google fez uma pesquisa, foi publicada no Estadão, que fala que 26% das pessoas do Brasil hoje já têm o primeiro acesso em saúde no Google. Então, quando ela sente qualquer coisa, o primeiro lugar que ela vai procurar é o Google. Por que isso? E aí eles fizeram outras, né? Quando você vai para a classe A e B com relação à automedicação, isso é muito mais relevante. Por que isso é importante para mim? Primeiro, porque o sistema de saúde, que sempre foi hermético, quase um castelo inatingível no alto do morro, onde eu vou buscar minha sabedoria, onde eu vou buscar meu tratamento, precisa entender que ele tem que sair daquele lugar e ele precisa vir para um outro lugar, né? Hoje, a informação ela não está mais fechada naquele círculo. Segundo, nós estamos perdendo uma oportunidade enorme, enorme, de usar ferramentas como essa para a gente fazer saúde de verdade. Quando eles viram aonde essas pessoas entram nos sites, vocês não têm ideia dos primeiros sites que aparecem. Então, a informação que essa pessoa recebe, que ela leva para a vida, é essa informação. Então, se a gente, enquanto sistema de saúde, nós somos o sistema de saúde, né? A gente entender que isso daí é a ferramenta, a gente vai conseguir melhorar muito o que seria uma estratégia para o futuro também. Então, isso pode vir do Ministério da Saúde, isso pode vir da ANS, mas isso pode vir de todos nós, cada um de nós fazendo isso daqui melhorar. Para chegar aí nos desafios, então, depois de todos esses elementos, eu acho que tem um que a gente discute há muito tempo, mas a gente ainda não teve coragem de botar na mesa, que é: o que é a universalidade e integralidade versus a equidade? Então, quando a gente tem um pouco diferente da discussão do Sequin, mas quando a gente tem uma Constituição que é muito forte, né, quando ela fala na universalidade, na integridade, na integralidade, mas a gente esquece que tem uma equidade ali para contrabalançar, né? O que significa isso de verdade quando a gente está falando, por exemplo, de avaliação de tecnologia? O Denizar vai estar aqui hoje à tarde, né? Como é que eu tenho um parâmetro para dizer que isso é bom para o Brasil? A gente não conseguiu construir isso, né? Nem na saúde pública, nem na saúde suplementar. É uma discussão muito difícil, mas ela precisa ser feita. Se a gente não conseguir fazer essa discussão, a gente não consegue avançar e a gente vai cada vez se deparar com temas mais difíceis, tipo medicina personalizada. Então, que tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que a gente não vai conseguir lidar. Então, são temas que, se a gente não conseguir parar hoje e entender o que a gente entende por cada palavrinha dessa e como a gente vai colocar isso na equação, a gente não vai conseguir andar para frente. Ainda tenho 5 minutos. O próximo é parceria público-privada e integração de sistema de saúde. Ali não é PPP estrito sensu, mas assim, parcerias público-privadas, elas estão na mesa, de alguma forma, né? Estão sendo discutidas, é uma proposta de se rever um pouco isso, tanto em termos de execução de procedimentos em relação ao público e ao privado, quanto de parcerias mesmo para que isso aconteça. Agora, a integração efetivamente dos sistemas, ela não está na pauta nem nessas parcerias, o que é muito grave. Então, como é que a gente faz para ter parcerias público-privadas, mas, principalmente, ou independente disso,
ter a integração dos dois sistemas. O André falou um pouco do cartão. Eu participei dessa discussão do cartão nacional, sei lá, uns 10 anos. 15, é feio falar isso, parece que eu sou bem mais velha do que eu sou, mas uns 15, muito cedo, eu era adolescente. Então, assim, talvez a gente tenha gastado um tempo enorme para tomar uma decisão de uma coisa que podia ser muito mais simples, né? Se a gente lá atrás tivesse adotado outras práticas. E aí a gente não consegue, de verdade, ver o que é importante, que é efetivamente essa integração, né? Hoje, em 2019, a gente ainda repete exame quando uma pessoa sai do privado e vai para o público, porque o público não aceita a indicação e o exame do privado, e vice-versa, o que é muito louco. Então, eu entro na fila 2 vezes, eu tenho gasto 2 vezes quando eu acesso cada um desses sistemas. Então, o que significa de verdade integrar isso, né? E não adianta a gente imaginar que a gente não vai precisar integrar outras coisas do tipo práticas e protocolos. Eu acho que a gente é um só, né? Nós somos um ser humano. Então, a gente vai precisar aumentar um pouco essa discussão da integração efetivamente dos sistemas com relação a dados, com relação a tudo. E aí, o próprio sistema de saúde suplementar, né, a gente tem uma discussão importante que aqui em São Paulo isso acontece muito, estou numa mesma rua com várias instituições de saúde. Se eu tive asma hoje, entrei numa emergência e fiz exame, medicação e prescrição, amanhã, se eu tiver a mesma crise, mas eu errar e entrar na porta do lado, eu vou fazer tudo de novo. E o meu tempo que eu vou ficar lá dentro é igual, porque eu vou repetir tudo. Então, como é que a gente faz isso funcionar de uma forma integrada? E aí, o último ponto, que é a tecnologia, é pensar um pouco, né, como é que circula essa informação, como é que eu tenho esses protocolos para lidar com isso, como é que eu vou lidar com a tal da medicina personalizada, né, que é de verdade o que vai chegar, né, como que vai ser quando daqui a 5 anos, gente, não vai ser 10, vai ser 5 anos, eu tiver uma impressora dentro da minha casa 3D que imprime a minha medicação. Como é que a gente vai dar conta disso? Tem um gráfico que eu não trouxe, que eu adoro, que é o seguinte, ele fala quantos anos levaram para cada tecnologia ter 50 milhões de pessoas usando. Aí ele coloca telefone, 40 anos, aviões, 60 anos, enfim, e vai colocando. Luz elétrica, 50 anos. E aí ele coloca Facebook, 2 anos. Twitter, 1 ano e meio. Pokémon GO, 19 dias. Então, se a gente não consegue entender que é isso que a gente está vivendo, é essa velocidade, e isso vai existir na saúde, e aí, só no meu último minuto, nem vou passar o último slide, se a gente não entende que a gente tem tecnologias que fazem com que a gente antecipe isso, faça com que o tratamento lá da pneumonia tenha acesso, e a gente ainda fica discutindo isso por restrição quase que corporativa, né, com medo de como é que vai ficar o meu salário, a gente efetivamente está deixando de novo a discussão da tecnologia avançar sem nenhuma discussão da saúde por trás, e ela vai acontecer, e depois a gente vai ter que correr atrás disso. Então, eu acho que dentro dessa discussão toda, dessa integração público-privada, eu queria colocar toda essa discussão de futuro como uma coisa que precisa ser discutida também conjuntamente e vista conjuntamente.